Setembro Amarelo, mês onde a gente faz toda uma campanha a nível nacional a respeito do suicídio. Setembro Amarelo. Também é o mês da início da primavera, a estação das flores. Setembro. Setembro Amarelo. Aqui nessa palestra de hoje, eu vou querer falar com vocês exatamente sobre uma proposta de abordagem das crises de tal maneira que possa se prevenir a questão do suicídio. Vamos falar sobre o suicídio na abordagem, como evitar o suicídio na abordagem do método 5R. Mas antes eu queria falar sobre um compositor mineiro, Beto Guedes. Eu gosto muito. E Beto Guedes tem uma música que chama-se Sol de Primavera, onde tem um verso muito bonito que diz assim: quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos. Pois bem, essa é a proposta minha nessa palestra de hoje. Entrada de setembro, setembro amarelo, a boa nova pode andar nos campos. Agora, para abordar esse assunto, a primeira coisa que precisa deixar claro é o que seja uma ideia de suicida, o que é o suicídio, o que é a tentativa de suicídio. As pessoas têm vários preconceitos a respeito, cada um à sua maneira tenta dar uma conotação, às vezes um pouco pessoal sobre isso. Agora, já convivi com muitas pessoas, até por ser psiquiatra, de que tiveram problemas em relação a isso. E conversando com essas centenas, milhares de pessoas que tentaram suicídio, eu cheguei a uma convicção. O suicídio é um ato de desespero de alguém que não teve a oportunidade de manifestar o seu sofrimento. Repetindo, todo e qualquer suicídio ou tentativa de suicídio é um ato de desespero de alguém que não teve a oportunidade de manifestar o seu sofrimento, não teve a oportunidade de se falar sobre isso. Portanto, campanhas como a do Setembro Amarelo são fundamentais para que as pessoas possam se manifestar, colocar para fora essa possibilidade desse desespero, dessa desesperança, prevenindo assim essa tentativa contra a sua própria vida. Engana-se quem pensa, ainda tem gente que pensa nisso, que falar sobre o suicídio, conversar sobre o suicídio, nós estaríamos estimulando as pessoas a cometerem esse ato. Não é verdade. Os estudos mostram que quanto mais uma pessoa tem a oportunidade de falar sobre isso, de falar da sua dor, do seu sofrimento, isso é terapêutico. Isso alivia a tensão interna. Isso previne o suicídio. Portanto, campanhas como a do Setembro Amarelo são fundamentais e precisam ser valorizadas, precisam ser divulgadas, precisam ser colocadas em todas as redes sociais. E quanto mais as pessoas puderem falar sobre isso, melhor. Estaremos prevenindo que essas pessoas cometam esse ato de desespero contra a sua própria vida. Agora, por que algumas pessoas chegam a uma situação de desespero? Por que algumas pessoas chegam a uma situação de desesperança a ponto de não ver mais nenhum sentido na sua vida? Precisamos respeitar a dor e o sofrimento dessas pessoas. Portanto, todo e qualquer tipo de suicídio, independente de como ele se configure, é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda que merece ser valorizado. E por isso que a gente precisa falar sobre as crises. As crises são inevitáveis. A realidade ela é limitante, ela sempre, de certa forma, mais ou menos, nos frustra, nos tira a possibilidade de algumas conquistas, nos dá um desconforto. Mas a crise é inevitável. A crise é sempre uma perda. Independente de qualquer tipo de crise, seja existencial, seja coletiva, seja individual, seja financeira, seja amorosa, seja profissional, qualquer tipo de crise que uma pessoa esteja acometida,
se ela não for elaborada ou abordada de uma forma adequada, pode se encaminhar para uma situação de desespero. Mas a crise, ela é inevitável. Portanto, fica uma questão. O que fazer, então? Se a crise é inevitável, e se agora estou colocando para vocês que o sofrimento, ele precisa ser manifestado, ele precisa ser acolhido, o que fazer com as situações de crise? Bom, eu e um amigo meu, psicólogo Daniel Santiago, criamos um método de abordagem ou de gerenciamento da crise e um método de crescimento pessoal, que eu acho que a gente pode usar aqui, de certa forma, para a gente poder encaminhar uma possibilidade ou uma proposta de elaboração da crise, de tal forma que evitemos que ela chegue a essa situação de desespero, de desesperança. O método 5R, ele é chamado assim porque ele se configura de 5 R's. Reconhecer, refletir, reaprender, reinventar para reexistir. Vamos pensar cada um desses R's que eu acabei de dizer, pensando numa situação de crise e tentando trazer exemplos de tal maneira que a gente possa ajudar algumas pessoas a não chegar no desespero. Toda vez que você está diante de uma crise, seja ela qual for, seja de que magnitude for, não importa, o primeiro passo importante é o reconhecer. Com calma, sem pressa, sem atitudes automáticas, sem atitudes precipitadas, é fundamental você reconhecer a crise, suas limitações, a dor, o sofrimento, a perda inevitável. É preciso reconhecer com toda a calma do mundo, com toda detalhe da percepção de tudo que está ocorrendo envolto sobre essa crise. As pessoas têm uma mania quase que automática de, num primeiro passo, partir para a negação da crise, né? Ou seja, as pessoas agem como se, num primeiro impulso, negar que aquela perda esteja acontecendo. Isso compromete a elaboração da crise, porque o primeiro passo fundamental é reconhecer. Reconhecer como aqueles peritos de crimes, né, que vão nas cenas de crime e investigam, mapeiam cada detalhe de uma cena de crime, não se importando em quem é o autor desse crime, mas tentando perceber todos os detalhes desse contexto. Essa é a sugestão que eu faço para você diante de uma crise, independente do que seja. Mapeie, reconheça, perceba tudo o que está acontecendo ali e por que está acontecendo. Somente reconheça a crise. Para que você possa ir para o segundo R, que é o refletir. Ao reconhecer todos os detalhes da crise a que você está acometido, questione, reflita, pergunte por que chegou até ali ou como chegou até ali. Questione os caminhos que escolheu, por que escolheu, o que te levou até ali. Só nós, seres humanos, temos essa capacidade de refletir sobre a nossa existência, refletir sobre o nosso dia a dia, olhar para nós mesmos e perceber o que fizemos e o que deixamos de fazer, o que gostamos, o que não gostamos. Portanto, diante de uma crise, após o reconhecer, é fundamental você refletir. Refletir questionando, perguntando, investigando o que levou você até aquela crise, quais foram os caminhos que você deixou de tomar ou os que você tomou, quais foram os obstáculos que aconteceram ali com você, quais foram os desafios que apareceram te levando a essa situação que você está vivendo de crise. É fundamental a reflexão, reconhecer e refletir. Por que o questionamento? Por que essa reflexão? Para que aí a gente possa começar a fazer desse desconforto, dessa situação angustiante de uma crise, seja ela qual for, a gente possa reaprender. Nosso terceiro R. Fazer de novo aquilo que você já fez, mas tentando enfrentar os obstáculos, por exemplo, de outra forma.
Enfrentar os desafios que a vida lhe ofereceu por outro caminho. Enfrentar as opções que você não fez. Enfrentar tentando fazer de outra forma. Reaprender aquilo que você já fez. Ou seja, se você reconheceu, se você refletiu, é preciso você caminhar novamente, bater as portas que foram fechadas e tentar descobrir por que elas foram fechadas. Daí o reaprender, daí o refazer. E nesse processo de reaprendizado, é importante você ouvir as pessoas, ouvir os mais velhos, ouvir os professores, ouvir os mais novos, ouvir os amigos, ouvir os familiares, ouvir as pessoas à sua volta, ouvir os pontos de vista das pessoas. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, diante de uma situação de crise, por que não ouvir um outro ponto de vista? Simplesmente conhecer. Por que não tentar desenhar os obstáculos que estão no seu dia a dia, na sua vida, com vários pontos de vista, para que você possa ter uma noção do todo, de tudo que está lhe acometendo. Reaprender no sentido de continuar caminhando por novos caminhos. Ou refazendo aquilo que você já fez, os caminhos que você já fez, com passos mais lentos, onde você correu, ou com passos mais acelerados, onde você andou devagar. Mas se a crise lhe trouxe sofrimento, se a crise lhe trouxe angústia, se a crise lhe trouxe uma perda, ela também é uma oportunidade de você olhar para essa situação e reaprender com ela. Reaprender no sentido de recaminhar, refazer aquilo que você já fez. Se você passou pelo reconhecer, se você passou pela reflexão, e se você realmente mergulhou num processo de tentar reaprender diante da vida, aí vai ser possível fazer aquilo que é fundamental para o crescimento. Que só nós, seres humanos, temos essa capacidade, que é a capacidade de reinventar. Criar algo novo, fazer algo original, fazer algo que não foi feito. Aquelas estratégias que você teve na vida, que você sempre procurou, usou, por que não fazer uma diferente dessa, mas uma nova, uma original, com autonomia? Toda pessoa é um ser único. E ele tem essa possibilidade de, através da autonomia, alcançar a sua originalidade. Inventando novas formas de ver alguma coisa, inventando novas formas de perceber as pessoas, refazendo, na medida que você reaprendeu, refazendo as ideias pré-concebidas, inventando novas formas de estar no mundo, de ser, por que não? Só nós, seres humanos, podemos potencializar a nossa criatividade, buscar ser criativo, buscar criar coisas novas, fazer, como diriam os avós, belos omeletes com poucos ovos, mas buscar reinventar, buscar fazer coisas novas, para que você possa aí crescer, para que você possa aí redescobrir a sua autonomia, a sua originalidade, a sua capacidade de reinvenção da vida. Se estamos falando, no início dessa conversa, dessa nossa fala, dessa possibilidade, dessa necessidade de sair do desespero, a desesperança acontece quando você para de se reinventar a cada novo dia, a buscar algo novo. Isso alivia essa possibilidade do desespero e da falta de esperança. Agora, esses 4 R's, reconhecer, refletir, reconhecer, refletir, reaprender e reinventar, nos permite aquilo que a nossa fala inicial, eu estava tentando trazer para você, nos permite existir novamente, reexistir. Daí a possibilidade de redescobrir a vida, a possibilidade de você existir de novas formas, sem entrar na questão do desespero, sem pensar na questão de que a vida não faz sentido, porque a cada novo dia, a cada dia que o sol se levanta,
é uma nova possibilidade de reinvenção. O dia de hoje você pode fazer algo diferente que não fez ontem. Ontem foi só uma história, só serve para história, para você contar. Ok, algumas histórias podem ser tristes, outras podem ser alegres, outras são engraçadas, mas são somente histórias. Hoje você pode fazer alguma coisa. E amanhã? Gente, não adianta pensar no amanhã, amanhã é um mistério. O que vai ser, o que vai acontecer, ninguém sabe. Eu, você, ninguém sabe. É um mistério. Portanto, o único dia que é possível reexistir fazendo algo diferente é o dia de hoje. Portanto, o dia de hoje é, na verdade, um presente, uma dádiva divina. Por isso que se chama presente. Porque no dia de hoje, se você faz esse caminho, esse traçado para poder descobrir uma nova forma de lidar com a crise, você se dá novas possibilidades. Novas possibilidades de reviver, resistir, apesar da dor. O sofrimento não há como evitá-lo, acabei de dizer isso. Porém, se você fizer esse encaminhamento diante das crises do método 5R, não tenha dúvidas, você vai conseguir, apesar da dor, ganhar um novo dia, uma nova possibilidade, uma nova vida, uma nova existência. E assim, com certeza não vai precisar chegar ao ponto de uma atitude de desespero e se desapegar ou deixar de querer viver. Crises, ok, mas olhe para elas como novas possibilidades para que você possa ser uma pessoa diferente. E que a esperança vem exatamente disso. A cada novo dia, a cada nova esperança, é uma nova possibilidade, é uma nova chance da gente poder fazer diferente hoje aquilo que não foi feito ontem e que eu não sei se faria amanhã. Bom, essa é aí a minha reflexão que eu trago para você no mês de setembro, setembro amarelo, para que não caiamos no ato de desespero. Reconheça, reflita, reaprenda, reinvente para existir de forma diferente. Forte abraço.